Olá, meus irmãos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para os nossos estudos, do nosso canal do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, aonde, na infinita misericórdia de Deus, de Jesus, os aprendizados que fazemos lá, viemos aqui, aos poucos, com o estudo do Livro dos Espíritos, tentar passar um pouco do nosso conhecimento, da nossa pouca consciência de aprendizado, que ainda temos muito a aprender, mas com a graça de Deus e a bendita casa espírita que frequentamos, que nos dá essa oportunidade de ser instrumentos de Deus, de servir no amor e na misericórdia, e junto aos benfeitores espirituais, onde nós vamos pedir assistência, para que eles nos dêem orientação e o aproveitamento das questões, para que a gente possa descortinar de uma forma clara e objetiva, junto com a presença dos nossos mentores espirituais, benfeitores e que nos acompanham. Então, em graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, com muita gratidão, vamos continuar com a leitura do Livro dos Espíritos e o estudo que Deus nos concede ao nosso grau evolutivo. Que assim seja. Então, nós vamos falar do tema a união da alma e do corpo e aborto. E vou dar continuidade, a nossa questão começa no 344, ela nos pergunta assim, Kardec pergunta aos espíritos, em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. Desde o momento da concepção, o espírito designado para habitar tal corpo a ele se liga por um laço fluídico, que vai se apertando cada vez mais até que a criança nasça e o grito o escapa. E então a criança anuncia que ela se encontra entre os vivos e servidores de Deus. Então olha como ele fala, Como que a alma se une ao corpo? Desde a concepção. No plano espiritual já levam os filhos para que eles tenham um encontro espiritual com os pais, para que eles possam encarnar. E nisso acontece a concepção, quando ele tem permitido, está tudo combinado pela espiritualidade reencarnacionista, para que eles possam voltar na Terra para o aprendizado deles, E os pais também, tudo em comum acordo, aceitam esse filho no propósito espiritual de trazê-los à vida. E a concepção e a união desse espírito se dá na concepção. E depois ele vai se estreitando, vai se fortalecendo. E quando tem o nascimento, o espírito realmente se incorpora dentro do bebezinho lá, que vem para a vida, para o desafio que vem se encontrar, no planeta, para provas e expiações dele, E na questão 345, tem essa pergunta assim, a união entre o espírito e o corpo é definitiva a partir do momento da concepção? Durante esse período, o espírito poderia renunciar em habitar o corpo designado? Então, são duas perguntas, na verdade, aqui, para nós, E a resposta dos espíritos é assim. A união é definitiva no sentido que um outro espírito não poderia substituir aquele que está designado para esse corpo. Porém, com os laços que prende são muito fracos, rompe-se facilmente e podem romper-se pela vontade do espírito que recua diante da prova que escolheu. E nesse caso, a criança não vive. Então, a pergunta ela é bem assim, incisiva, Ela nos fala se o espírito pode... A união do espírito é definitiva no momento da concepção. Não, ele fala que não é definitivo, mas também se esse espírito não estiver preparado para vir e renunciar, aí acontece o aborto, Aí um aborto espontâneo, que o espírito não teve vontade firme para vir nessa encarnação e cumprir o propósito que ele veio aqui na Terra, Por causa disso, e o espírito ainda muito frágil, ainda na espiritualidade que está na concepção, está ainda se procriando dentro do ventre da mãe, ele ainda tem os laços muito fracos unidos ao espírito dele, Então, às vezes, eles começam a se amedrontar, ou tem até a sensação da mãe também que sente uma rejeição, ele acaba não tendo forças para vir, Aí acaba rompendo esse laço, por ele ser
está numa concepção ainda muito fragilizada, né, no ventre muito pequeno, acaba acontecendo um aborto espontâneo, porque o espírito ainda não está preparado para vir naquela situação, naquele momento, com aquela pessoa, com aquele casal com quem ele se comprometeu. Aí na pergunta 346, pergunta: o que acontece para o espírito se o corpo que escolheu morrer antes de nascer? Os espíritos respondem: ele escolhe outro. Qual poderia ser a utilidade das mortes prematuras? As imperfeições da matéria são mais frequentes nas causas dessas mortes. Então ele fala assim, que como o espírito, o que acontece com o corpo que escolheu morrer antes de nascer, com esses espíritos que se abortam assim, por causa disso, de não terem forças realmente para enfrentar o desafio que ele vai cumprir aqui na Terra, e talvez também não tenha afinidades com os pais. Eles querem vir nessa provação para melhorar e não conseguem, aí acontece esse aborto. Então, o que acontece com eles? Eles vão escolher uma nova oportunidade e um outro corpo para vir, quando for permitido por Deus e do processo reencarnatório, né? Aí ele fala: e qual é a utilidade das mortes prematuras? É sempre por causa da imperfeição do espírito, da matéria que ainda quer se formar, e ele ainda vê com muitos desafios e não tem forças para isso. Então ele acaba preferindo morrer e não encarnar, para não enfrentar o desafio que ele tem. Por isso que ele fala das mortes prematuras, por isso que os espíritos imperfeitos ainda, eles querem vir, mas não conseguem. Aí acontece os abortos espontâneos, né? As mortes, que o bebê que nasce já morre, porque na mesma hora ele já, em vez dele enfrentar, ele sente o medo, amedronta, e sem causa aparente acaba desencarnando, né? Como a gente fala. E aí eles vão seguir para o plano, né? Para uma nova reajuste, né? Para poder vir com esses pais, né? Na questão 347, de que utilidade pode ser para o espírito sua encarnação num corpo que morre poucos dias depois do nascimento? O ser não tem consciência bastante desenvolvida da sua existência. A importância da morte para eles é quase nula. Como vos dissemos, é frequentemente uma prova para os pais. Então, quando os espíritos acontece o aborto, assim, que às vezes eles falam assim, mas eles nem sabem, eles são muitos, como espírito, eles sabem da lei de causa e efeito, que eles vieram reencarnar para vir, mas quando eles vão renascer, eles têm esquecimento, eles não sabem de nada. E quando eles morrem pequenos, é uma prova para os pais, é um desafio espiritual para os pais enfrentar ou melhorar na sua conduta cristã, no seu amor pela humanidade, né? E pensar de uma forma, é um chamamento quando os pais perdem filhos pequenos. Realmente é para esses pais aprenderem esses desafios para crescer e evoluir, né? Então, Deus não fazeria essas coisas para que a gente sofresse, mas sim por uma preparação para os próprios espíritos dos pais de renúncia, de amor, de afeto e caridade. Ou de perseverança, de paciência, que às vezes quer tanto e acaba perdendo, mas não sabe por quê. Porque ainda não estava, né? Porque a imperfeição da matéria física faz com que isso aconteça. E os desafios para os pais que ainda não estão preparados. E na questão 348, o espírito sabe de antemão que o corpo que ele escolheu não tem chance de vida? Sabe-se algumas vezes, porém, se escolheu por esse motivo, é porque está recuando diante da prova. Então, ele fala assim pra gente, né, que se o espírito sabe, ele sabe, né, de antemão, ele vai ter uma leve sensação de que ele não vai continuar, que ele não vai crescer naquele ventre, que ele não vai vir naquela vida, mas não por culpa que esse espírito não vai se desenvolver, porque ele mesmo está recuando diante da prova, ele se sente inibido dentro de um corpo físico e prefere não continuar sua existência, ele prefere não reagir. Às vezes vai sentindo as vibrações da mãe, as vibrações do pai, de repente nasce numa situação de tumulto, né? Num lar assim ainda meio desajustado, ele começa a se sentir seguro e ele prefere desencarnar e nem vir nessa vida. Então são tantos aspectos que falam, né, dos espíritos, né, que nascem que não vêm e não querem ficar aqui, porque eles não estão preparados realmente. Isso porque o próprio espírito recua, como explica aqui os espíritos para nós, que todos nós viemos para evoluir, mas muitos ainda não querem. Se sentem amedrontados e preferem voltar. E numa outra oportunidade que eles terão, eles vão reencarnar sim, nem que seja compulsoriamente, né? Um estado de ajuste espiritual. E na questão 349,
Quando uma encarnação falha para o espírito por qualquer coisa, ela é suprida imediatamente por outra? Nem sempre imediatamente. O espírito precisa de um tempo para escolher de novo, e menos que a reencarnação imediata provenha de uma determinação anterior. Como eu falei, né? Não vai ser suprida a reencarnação deles instantaneamente, como a gente pensa. Ah, não vou vir agora, vem depois. Ele pode vir sim depois, mas vai ter um tempo na espiritualidade para que possa preparar esse espírito para que ele venha nessa encarnação e com entendimento e aperfeiçoamento. Mas o espírito fica recuando muito diante da prova, os sofrimentos deles vai se agravando e vai se tornando cada vez maior. Porque cada vez que a gente vem numa encarnação é para evoluir, é para desafiar, é para a gente passar essas provas que viemos aqui na Terra. Porque se a gente, todos nós aqui na Terra, soubéssemos de algum desafio, dores e sofrimentos que iríamos passar, talvez a gente também recuaria, não queria viver, não quero viver lá não. Vai ser difícil para mim passar esse desafio. Nós também somos assim, meio covardes, esperantes as situações. E os espíritos ainda muito ligados ainda no plano, que está falando da encarnação, né, do espírito, da ligação do espírito com o corpo e do nascimento, eles também, quando eles começam a se sentir muito inseguros, eles recuam. Mas imediatamente eles não vão ter uma encarnação novamente. Vai ter uma preparação na espiritualidade para uma nova vinda. E não é assim, às vezes escolhe, vem com a mesma família, sim. De repente ele também não quer vir com uma outra. Ele vem numa outra que talvez a rejeição seja maior e vai ter um estágio compulsivo de dor, sofrimento para ele avaliar. E às vezes se pergunta, né, para que tanto sofrimento? Porque às vezes você rejeita uma coisa e acaba pegando uma pior, né? Mais ou menos no nosso dia a dia também, no dia a dia nosso é assim. Às vezes você fala, não, por isso que a gente fala que amar é isso que vem para bem. Então aceita o mal de agora, porque ele vai se tornar um bem depois. Agora, se você sabe, quer rejeitar uma encarnação antes de você chegar aqui, só dentro do ventre, o espírito se compromete um pouquinho, sim, né? Então nós temos que pedir misericórdia, né? Rezar pelos nossos irmãozinhos abortados, né? Que espontaneamente, às vezes, eles aceitam essa situação. Para esses pais que perdem filhos, assim, no aborto, e às vezes sofrem muito porque queriam e não conseguiram, porque é o resgate para eles de estágio espiritual, de alguma perca que não deram muita importância em outra vida, ou abandonaram e hoje querem tanto e não conseguem. Então, são várias respostas que os espíritos nos mostram da lei que o espírito vem, e também aqueles que não querem vir, para que a gente entenda que Deus respeita as nossas vontades também. Ele não vai fazer nada compulsório para nós, a não ser que a nossa imperfeição espiritual esteja muito negligente, nós tenhamos muitos débitos negativos e precisamos vir numa reencarnação compulsória de defeitos, doenças, enfermidades grandes. Então tudo é criação divina. Todos os momentos são sábios por Deus e respeita todo nosso momento de evolução, seja quando for vir reencarnante e seja agora também encarnados. Deus respeita as nossas vontades. Ele deixa que a gente até mesmo sofra pelas nossas consequências, pelaquilo que nós não queremos desafiar, aprender, sair do nosso comodismo, procurar melhorar naquilo que nós estamos sendo negligentes. Não somos perfeitos, não, mas vamos caminhar para a evolução. É isso o nosso propósito aqui nessa encarnação. Mesmo vivendo com todas essas provações que o mundo está nos apresentando, faz parte do nosso processo de dor, de sofrimento, de paciência, tolerância e perseverança, mas sempre acreditando que essa mão bendita, mão abenegada de Deus pesa sobre nós e sempre nos dá a serenidade e a confiança de acreditar que Ele nunca nos desampara, sempre deixando ao nosso lado nossos mentores espirituais, benfeitores amigos que nos intuem o caminho do bem, e assim, com muita gratidão, agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior, os mentores espirituais, e rezar pelos irmãozinhos abortados, pelos irmãozinhos do nosso planeta Terra que se encontram em dificuldades, as nossas vibrações, esse planeta Terra que traz tanto aprendizado e a gente ainda sofre muito para aprender. Pedir paz, luz, perseverança, tolerância para os nossos governantes, que compreendam o resgate espiritual que eles vieram fazer aqui. E, enfim, meus irmãos, a cada lar, cada familiares, que recebam as bênçãos de Deus, de Jesus, as vibrações
orações, a fluidificação das águas, através de todos os benfeitores da equipe médica do espaço, a equipe socorrista, a equipe dos índios, dos caboclos, dos pretos velhos, que possam levar o passe espiritual junto a essa vibração de amor e junto a Deus, a Jesus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, espiritualidade amiga, Mãe de Genoveve, os benfeitores da nossa casa espírita que nos acompanham. Que sejamos sempre gratos e dignos da presença de todos vós conosco. Que assim seja. E graças a Deus, meus irmãos. Graças a Deus. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, é o poder e é a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus. Que a paz, o amor de Deus, a misericórdia esteja agora e sempre com todos nós em nossa humanidade. Que assim seja. Graças a Deus. E até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Muita paz e um ótimo final de semana a todos. Gratidão.